Muito bem. Nos últimos anos, a gestão de pessoas no Brasil ganhou bastante notoriedade nas discussões empresariais. Portanto, nós vamos discutir a evolução da gestão de pessoas no Brasil. Para entender a evolução da gestão de pessoas no Brasil, é necessário remetermos a discussão ao surgimento da área de RH no Brasil. Esta é uma área que vai surgir no Brasil num regime controlador, que é o regime da ditadura Vargas. Um outro ponto muito importante é entendermos que várias das questões ligadas a empresas no Brasil nos remetem à era colonial, como nós vamos ver no texto. Toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos. É preciso considerar esse fato para se compreender exatamente as condições que, por via direta ou indireta, nos governam até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos reflexos não se apagaram ainda hoje. Como vimos, muitas das questões atuais têm explicação na história, em especial no período colonial, sobretudo essa questão de controle. Ainda continuando sobre a evolução da gestão de pessoas no Brasil, um ponto marcante a ser discutido é o fim da escravidão, o fim do período escravocrata. Após quase 400 anos de trabalho escravo, o Brasil se vê diante da necessidade de remuneração de mão de obra, em especial os latifundiários da época que estavam acostumados a trabalhar com mão de obra escrava e nem sequer tinham ideia de como fariam para trabalhar com mão de obra assalariada. Ademais, aos escravos foi dada a opção de continuar trabalhando remunerado e não trabalhar. O que acontecia é que, depois de quase 400 anos de herança escravocrata, para muitos daqueles escravos, se não para todos, trabalho, independentemente de ser remunerado ou não remunerado, tinha relação com prisão, tinha relação com maus tratos. Então, a grande maioria optou por não trabalhar. A seguir, vamos ver o trecho de um filme chamado Cafundó. Nesse filme, fica claro o paradoxo entre o fim da escravidão e a resistência ao trabalho, de forma que vamos perceber que alguns ex-escravos, agora na situação de trabalhadores assalariados, ficam em dúvida se devem ou não continuar trabalhando. Vamos acompanhar esse trecho. As mulas estão tudo aqui, coronel. São 35 mulas, coronel. Um caiu na grota e morreu de febre, coronel. É sempre assim. Sei como é que é. Ô, patrão, nós queríamos falar com o senhor. Nós gostamos do coronel, passando que nós agora é livre. Sei. E nós queríamos levar a vida do nosso jeito. Entendo. Vocês não são mais escravos. O Brasil não tem mais escravos. Somos uma república de homens livres. Querem ser livres? O que nós quer falar. Querem ser brasileiros? O que nós é. Pois vão ter que provar isso. Lutando pelo Brasil, defendendo a república. Não, mas eu só queria pegar a mãe na fazenda e ir embora. Vocês vão se apresentar ao regimento militar como voluntários. Vão lutar com o Marechal Floriano em Tararé, com os pica-paus contra os maragatos. Dei minha palavra que mandaria meus homens. Não decepcionem. Como retratado no filme, essa foi uma situação comum entre os negros escravos, naquele momento já ex-escravos. Por conta disso, os latifundiários ficaram em situação bastante complicada, porque ficaram praticamente 400 anos trabalhando com mão de obra escrava. Por conta disso, há necessidade então de suprir a lacuna, naquele momento deixada por aqueles negros escravos que não queriam mais trabalhar, independentemente de ser assalariados ou não. Dessa forma, vai surgir, então, a mão visível do Estado na figura do senador Vergueiro. O senador Vergueiro foi muito importante para a chegada de mão de obra imigrante ao Brasil, para suprir a lacuna deixada pelos escravos com os latifundiários, porque usou dinheiro público para facilitar a vinda desses europeus, em geral europeus, saindo ou fugindo de condições subhumanas de seus países. Entretanto, a situação da escravidão no Brasil não se resolveu assim facilmente, como nós vamos ver no texto a seguir.
estava materialmente condenado após 1850 e politicamente sob crescente pressão a partir de 1880. Tornava-se imperioso para o empreendimento cafeeiro encontrar uma fórmula que substituísse o trabalho cativo sem que fosse necessário apoiar-se na desacreditada mão de obra nacional. Como vimos, a situação dos latifundiários era uma situação complicada. Eles tiveram, então, de aceitar essa opção do senador Vergueiro, que também era um latifundiário, de substituir a mão de obra escrava negra por mão de obra agora remunerada, branca ou imigrante. O que acontece é que muitos desses imigrantes, quando aqui chegaram, a eles foi prometido que eles trabalhariam, num primeiro momento, para pagar a viagem e, num segundo momento, para pagar a estadia. Ou seja, o que nós tivemos no Brasil? A substituição da cor da escravidão. Nós deixamos de ter uma escravidão negra para ter uma escravidão branca. Com um detalhe, esses europeus, em especial os europeus, quando aqui chegaram, tinham cultura de relações de trabalho. Um pouco mais tarde, com o início do período de industrialização, em especial no eixo Rio-São Paulo, muitos desses trabalhadores vão migrar do campo para a cidade e vão começar a trabalhar nas fábricas e exigir uma pauta de melhorias nas condições de trabalho. É exatamente nesse momento surgiram os movimentos anarco-sindicalistas, que também deram origem a outros movimentos sociais. Esses movimentos anarco-sindicalistas tiveram origem por conta da cultura de relações do trabalho do povo europeu que aqui chegou. Passaram a se organizar e, como já foi dito, surgiu uma pauta de exigências por melhores condições de trabalho. Vai surgir também uma exigência de por direitos trabalhistas. Estas exigências